Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que este Deus que passou por todo o processo que nós passamos dentro da nossa humanidade, a vida embrionária, a fecundação pelo poder do Espírito Santo, que é a encarnação dele no ventre de sua mãe, passou por todo o processo de primeira infância, segunda infância, adolescência, trabalhou com o pai na oficina de Nazaré, viajou muito, mesmo ainda criança, viajou para Elcarém para visitar Isabel junto da mãe no ventre dela, viajou para o Egito sob o manto dela, voltou do Egito, teve amigos com certeza, teve uma vida normal, porém cheia de reverência ao Pai. Com certeza aprendeu a rezar desde cedo, porque aos 12 anos, o adolescente, quando está adolescente, eles já estão prontos para ler a Torá, que é a Bíblia. E diante de tudo isso, Jesus fez as experiências do cumprimento da lei, em ser apresentado aos 8 dias de vida, no templo onde Simeão o tomou. Ele foi batizado aos 30 anos e a partir dali ele começou a pregar, porque também era lei, era na idade madura que deveria pregar a palavra de Deus como ele pregava. Ele exigia-se essa lei e ele cumpriu-a na íntegra. E percebemos que durante todo o período que Jesus passou a vida, os 3 anos de sua vida, formando discípulos, escolhendo os apóstolos, tendo uma relação muito íntima com o Pai, numa vida de oração para nos ensinar. Foi o maior pregador de toda a história. O mundo nunca mais foi o mesmo a partir da vinda dele. Parece que esses 2 milênios que passaram, parece que tudo foi ontem, porque ele está vivo, sua história está viva na memória de todos aqueles que o seguem, que são cristãos, seguidores de Jesus, na palavra, na igreja que ele instituiu, através de toda a palavra que ele proclamou, a verdade que ele mostrou, as denúncias que ele também apontou. E para aquele que segue Jesus sabe que a morte não é o fim, mas é o começo, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê não morrerá jamais. E nós percebemos no dia de ontem, foi finados, foi um dia completamente voltado para os fiéis defuntos, onde a igreja, em todos os lugares do mundo, rezou as santas missas, fez as entregas dos mortos de uma forma mais especial. E todos nós também nos lembramos, é costume visitar os túmulos onde os restos mortais de nossos familiares estão. Há o costume de limpar, de embelezar com flores, coisas e tais, missas dentro do cemitério, mas devido ao que nós estamos vivendo dentro da realidade de hoje, as missas foram todas celebradas dentro da igreja. Eu tive o privilégio de participar de 2 missas oriundas da TV Aparecida. Só não tive a comunhão, mas fiz a comunhão espiritual. E com certeza eu pluguei muito da palavra de Deus proclamada,
talvez muito mais do que aqueles que estavam lá ao vivo, porque o televisor, as câmeras mostram o povo, o movimento dos povos, há posicionamentos, expressões e movimentos de todo jeito das pessoas, do olhar, da distração, da indiferença. Parecem que foram ali apenas para cumprir voto, promessa, e simplesmente nada mais do que isso. E isso muitas vezes deixa na gente algo desconfortável, porque para aquele que realmente ama Deus, aquele que ama Jesus e é um fiel seguidor de Jesus, tudo aquilo que diz respeito a desagravo, ao agravo o coração dele, a gente pede perdão para desagravar a dor. É assim, quando amamos muito a pessoa, nós sofremos com ela, é uma compaixão. Não que nós temos que sofrer com Deus, mas para quem está com Ele, vê e sabe que o Deus é um Deus que sofre também. É um Deus que se decepciona, vamos dizer assim, embora Ele já sabe de tudo, mas as controvérsias religiosas, os, os antitestemunhos, os contratestemunhos de tantos, o tanto que Deus quer uma fé e uma confiança absoluta nele, e ao contrário, nós acreditamos muito mais nos ramos do fundo do quintal, das ervas, dos remédios de farmácias, na capacidade de um médico famoso. Às vezes, depois que tudo se esgota, é que nós procuramos Deus. Ele sempre fica por último, quando ele deveria ser o primeiro a ser procurado, para ele nos ajudar a dar andamento no tratamento que nós vamos fazer, ou que algum dos nossos filhos, um problema que começa a ter, algo que a medicina precisa saber para tratar, e a gente deixa por último, quando você vai usando os primeiros recursos, uma dor aqui, uma dor ali, as ervas. Se a dor permanece, vamos à farmácia, no farmacêutico famoso conhecido. Se não dá certo, o próprio farmacêutico fala, já te receitei tanto remédio, então o único jeito é você levar no médico. Vai no médico, o médico pede os exames. Os exames constatam um câncer, por exemplo. Aí as pessoas põem a mão na cabeça, desespera e sai atrás de todos os rezadores famosos da renovação carismática, ou que rezam para aqui e para ali, não importa nem de embebedeiras, de encurandeiros ou de até sessão mediúnica, tudo isso para buscar um recurso, depois que foi, esgotou todos os outros. É claro que a gente busca Deus, mas Deus deveria sempre ser o primeiro, porque Ele sabe tudo e Ele pode nos encaminhar. E como nós não temos a devida confiança nele, a certeza de que Ele, como amigo, nós estamos sempre sob a sombra dele, quando nós o buscamos essa sombra, nós buscamos esse refrigério, nós buscamos a sua amizade, nós sabemos que podemos contar com ele. E a confiança que pomos nele é o que é lenitivo no coração dele, é o que refresca o coração de Deus, é o que desagrava o coração dele por tantas pessoas tão indiferentes, tão infelizes, e às vezes blasfema, lança flechas no próprio trono de Deus, culpando de tantas, de tantas decepções, de tantos problemas que acontecem conosco. Culpamos Deus da morte de um filho, às vezes inimizamos com Deus, deixamos de ir à missa, deixamos de ir num grupo de oração, ou deixamos de praticar a religião, e tudo porque perdemos alguém e julgamos que Deus matou. Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida, vivo ou mortos, nós pertencemos a Ele, porque dele viemos e para Ele vamos.
E a igreja nos ensina como mãe, como a grande catequista, a grande formadora de santo. A igreja nossa é uma igreja que forma santos. Por isso o do primeiro é o dia dos santos, onde toda a humanidade que cobre a superfície da terra, de todos os tempos, desde os primeiros homens que Deus saía atrás de Adão e Eva e perguntava: homem, onde estás? Ele cada vez embrenhava mais no mato, na floresta. É claro que isso é uma simbologia. Deus perguntando ao homem onde estás, claro que Deus sabe onde estamos, mas ele pergunta porque ele quer ouvir de nós essa resposta. Onde que eu estou? Estou no escuro? Estou no erro? Estou no pecado? Ele nos pergunta para que a gente tenha um ato de humildade para responder a verdade. Estou longe de vós, Senhor. Estou Estou inimizado com o céu, estou isso aqui, uma resposta afirmativa, porque Deus ele quer a transparência nossa. Ele quer a verdade, nua e crua, mesmo que doa. Ele quer, mas nós como estamos usando as máscaras para poder evitar um vírus invisível, nós também usamos máscara diante do Deus invisível, julgando que Deus julgando que Deus não conhece a nossa alma, que Ele habita dentro de nós. Tanto é que quando confessamos, nós culpamos todos. Sempre arrumamos um bode expiatório para justificar nossos erros, mas não assumimos com coragem diante de Deus que é a verdade, que é por minha culpa e minha máxima culpa. Meu filho me irritou e por isso eu quebrei as coisas, gritei, xinguei, fiz escândalo. Ah, porque meu marido me traiu e por isso eu também traí ele, um erro não justifica o outro jamais, e por aí vamos. Porque meu amigo me decepcionou e aí eu xinguei, briguei, fiquei inimigo, sou inimigo dele, falo mal dele nas costas e tudo mais. E por aí vai. Nós sempre julgamos. É porque alguém bateu no meu carro, na minha traseira, eu decidi ir lá e tirei o revólver, briguei, xinguei, só não matei porque eu refresquei a cabeça na hora, etc. E assim vamos, nos pecadinhos e nos pecadões, né? Sempre temos uma justificativa. E com isso Deus se entristece com toda certeza, porque Ele não nos criou para poder escutar a serpente. Ele não nos criou para escutar as mentiras, aquilo que vem através do celular e que nós acreditamos em tudo. É tão interessante que nós abrimos toda hora, nós abrimos nosso celular e eu te pergunto, há quanto tempo você não abre uma Bíblia, né? Nós abrimos a Bíblia, quando vamos em encontros, às vezes abrimos, nem sabemos mais nem olhar. Eu sempre sei qual livro que está após o outro, sempre sei porque há uma familiaridade minha com a Bíblia. Desde quando eu conheci Deus, eu vi que o lugar de buscar Deus, além de ser Eucaristia, é na palavra. E quando não tem Eucaristia, a gente busca Deus na palavra. Os evangélicos nos revelam na íntegra a personalidade de Cristo, o caráter de Cristo, a santidade de Cristo, o poder de Cristo, o amor que ele tinha pelo Pai, o amor do Pai por ele, as falas do Pai como um trovão, as conversas de Jesus que nós nunca ouvimos. São poucas, a única vez que a gente sabe que Jesus falou com o Pai: Pai, se é da sua vontade, afasta de mim esse cálice, todavia não faça a minha, mas a tua vontade. Jesus sempre descrevendo com maestria o Pai, delineando a alma do Pai, o coração do Pai, a bondade do Pai, a sensibilidade do Pai, a maternidade do Pai, o silêncio do Pai, mas a seriedade de Deus,
a vigilância do pai no sentido de proteger, mas não de ficar escutando ou bisbilhotando. Isso automaticamente acontece porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas os lugares que Ele está não é lugar ermos, não é num deserto. Os lugares que Ele está é dentro dos corações da humanidade. Por pior que seja a religião, a seita que as pessoas buscam, Deus estará ali até que a pessoa parte dessa vida para outra. Agora, depois da morte, é que a verdade virá totalmente, as consequências idem, porque lá do outro lado da vida é que nós veremos e pagaremos toda a consequência dos plantios que fizemos aqui na terra. Se houve amor, receberei amor. Se houve desamor, também eu verei o inferno, que é exatamente o oposto de Deus. Céu significa Deus. Inferno significa ausência de Deus. E essas escolhas não é Deus que me manda. Ele não me criou para me lançar no inferno. Ele me criou para voltar para Ele. Dele eu vim. Se na terra eu permanecer nele, depois meu ponto de partida, meu ponto de chegada é Ele novamente. A gente faz como um triângulo. Saímos de Deus, ficamos na terra, por Deus, com Deus, e depois iremos para junto dele novamente, que será eternamente com Deus. É como se uma luminosidade grande como o Sol, ao invés de irradiar a luz para a Terra, é as fagulhas que subirão com as almas purificadas do purgatório, as almas purificadas já na terra, as almas que souberam buscar as bem-aventuranças da santidade de Deus, com Deus, para dar a Ele a honra. E com isso as fagulhas irão de encontro à grande luz e ali misturaremos e seremos um, assim como ele, Jesus e o Pai é um. É o Espírito Santo que nos ilumina. Como os vagalumes nós subiremos como luzeiros, e aqueles que semearam a malignidade e desamor não passarão de escuridão. A escuridão atraindo a escuridão. A perdição atraindo os perdidos. Os malignos atraindo também os que fizeram maldade, cederam às suas tentações. Então, como a igreja celebra o Dia dos Mortos, como nós vivemos ontem, muita saudade dos que foram, porque é um dia em que tudo lembra os nossos entes queridos, eu fico pensando, a partir do momento que eu fui concebido no seio da minha mãe, já começa a contagem regressiva. Eu já começo a envelhecer ali, dentro do óvulo dela, porque a cada dia diminui um dia na minha vida, um mês, um ano, anos, até o dia que, literalmente, meu corpo sucumbe. Não, nunca quer dizer que nós morreremos quando estivermos velhos, porque até crianças falecem no ventre da mãe. Então, crianças morrem, adolescentes morrem, jovens morrem, adultos morrem, e velhos morrem. Quantos nesse Covid jovem morreu? E a faixa etária de riscos de morte era sempre os acima dos 70, por exemplo. Houve gente de 95 anos, e não foram poucos, que sobreviveram a essa grande tribulação, e foram muitos jovens que morreram, muitos. Então são coisas contraditórias que não sabemos dizer o porquê. Só Deus sabe o porquê.
Agora, o que Deus quer é que nós tenhamos uma consciência clara e que nossa ignorância das coisas divinas, das coisas espirituais, estejam plugadas dentro de nós, assim como nós sabemos nos desenvolver nessa vida, sabemos caminhar, nós sabemos o que é bom, o que não é, o que é ruim, o que não é, o que é mal para mim, o que não é. Nós sabemos driblar, nós sabemos enganar, nós sabemos muitas coisas, somos espertos para pensar rápido, raciocinar rápido. Nós somos pessoas que tentamos a todo custo defender nossas vidas, buscar tudo aquilo que é bom para nós. E muitas vezes com isso nós até erramos, porque passamos a ser muitas vezes egoístas, egolátricos e por aí fora. E Deus quer que nós, assim como tenhamos essa sabedoria terrena, Ele quer que nós tenhamos a sabedoria do alto, a sabedoria dele, o conhecimento dele. E o conhecimento de Deus só se dá quando eu estou aos pés dele, como eu sempre digo, discipulado. Como discípulo aos pés de Jesus, sempre junto com ele, ou pendurado com ele na cruz, olhando ele tão de perto, vendo as chagas vivas, o coração pulsando no peito, ouvir a voz quente e rouca de Deus dizendo que me ama, me ensinando que realmente a vida em abundância é a vivência do amor na plenitude da palavra, na extensão total da palavra, do amor, onde que nós, quando nos sentimos amados por Deus, nós não importamos de esgotarmos o nosso amor em função do outro. Por isso, bem disse um santo recém-beatificado na nossa igreja, que amar, quando nós amamos, nós corremos riscos. Porque quando nós amamos Deus, nós também corremos os mesmos riscos dele. Ele foi perseguido por inveja, ele foi invejado, porque nunca houve um pregador como ele. Ele foi invejado pelos milagres que ele fazia acontecer, não para exibicionismo, mas compadecido de quem cria e o buscava e tocava na orla do manto, ou gritava de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma lágrima, um choro, um dobrar diante de Jesus, levava-o a agachar diante dessas pessoas e amá-las, e ir até o fundo de suas almas e perceber o quanto elas sofriam e que a bondade do coração de Jesus emanava uma força que curava todos, e essa força é a força do amor. É pelo amor que somos curados. É pelo amor que nós somos ressuscitados, porque o amor é o próprio Espírito Santo, e foi ele que vivificou o corpo de Jesus desde o primeiro dia da sua morte, sepultado. Ele não deixou que absolutamente nada enrijecesse o corpo de Jesus. Ele não deixou que nenhum bicho carcomesse Jesus. Ele não deixou que um mau cheiro acontecesse em suas chagas, mas ele foi vivificando a partir do sepultamento e foi vivificando dentro dos 3 dias que ele profetizara antes para cumprir a profecia, até que ele trouxe Jesus completamente restaurado, mente, corpo e alma e divindade, e acima de tudo deu a ele um corpo diferente, um corpo glorioso, um corpo que permanece e permanecerá por toda a eternidade, mas as chagas nas mãos e nos pés nunca o deixarão, são literalmente indeléveis, que significa eterna, porque essas chagas são as provas de que ele foi crucificado, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Que nenhum outro que é buscado em Shakespeare, nem Maomé, nem
absolutamente nenhum Buda, nem absolutamente nenhuma criatura humana que é buscada, que é muitas vezes adorada, como muitas pessoas de Minas Gerais adoravam, quase que adoravam o Chico Xavier dentro dessas seitas. Adorava o homem, adoraram o homem que nos seus túmulos ainda tem restos mortais. O único templo que foi encontrado vazio, literalmente sem nada a não ser os lençóis jogados num canto, foi o túmulo, tipo uma caverna, no monte chamado Calvário. Um túmulo que nunca tinha sido depositado ninguém, estava aberto, mas à espera de alguém que deve ter comprado aquele campo. Não é o Monte Calvário, é perto, mas não é lá. Me desculpem. Esse lugar eu visitei quando estive em Jerusalém. Mas ele saiu glorioso e vitorioso, a pedra rolou, os soldados desmaiaram, tentaram tocá-lo aqueles que o tocaram enquanto vivo antes da morte, mas ele reteve a todos, porque todos que somos pecadores, estamos na terra, não podemos tocar a Deus. Podemos tocar sim nos sacramentos deixados por ele. Podemos tocar exatamente nisso, mas nele não. Nele nós só poderemos tocar verdadeiramente quando nós estivermos do lado de lá. Tocá-lo com as mãos, apalpá-lo com nossas mãos, vê-lo com nossos olhos. E para isso nós precisamos de viver aquilo que foi tão dito no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Feliz é aquele que tem um coração de pobre, feliz é aquele que é manso, feliz é aquele que é perseguido por causa de mim, feliz os misericordiosos e por aí afora. Felizes são estes que literalmente dispensam tudo, mas não dispensa Deus, que psicoadapta com tudo, mas não psicoadapta sem Deus. Não psicoadapta ficar ausente de uma missa, uma celebração, como eu sofri na época da pandemia, no auge em que a igreja estava fechada. Eu vi a missa na televisão e antes da pandemia, interessante que eu já disse antes, eu na hora de oração eu vi Jesus na cruz, que é um lugar que eu vejo muito Jesus, porque a cruz e o crucificado é a expressão suprema do amor de Deus por nós. E Jesus estava ali me olhando e eu aos pés da cruz, olhando para ele. Eu fiquei sem entender aquela visualização. E de repente, num determinado momento, Jesus desprende a mão direita da cruz e vem para o lado esquerdo do peito, onde estava aberto, e introduz a mão no peito e tira de dentro do coração dele uma hóstia e desce o corpo um pouquinho para alcançar meus lábios e me põe a hóstia na boca. Eu não entendi isso e fiquei sem entender até o momento em que falei. Hoje eu compreendo as pessoas de segunda união que não podem comungar, porque outros se confessarem podem, mas quem vive numa segunda união, tem uma vida constituída, uma família, já tem filhos, por mais que tenha filhos, não podem comungar se não passar pelo sacramento do casamento, do matrimônio. E aí eu entendi tão bem essas pessoas, entendi perfeitamente a saudade, o desejo, a sede delas de Eucaristia. E nós estávamos no mesmo patamar, no mesmo plano, na mesma ausência da Eucarística. Mas aí, quando eu comecei a ver a missa pela televisão, acontecia também que eu não recebia a hóstia pelas mãos nem do sacerdote e nem do ministro. Porque naquela oração que se faz, todas as missas
transmitidas dessa forma, tem aquela oração que a gente pede a Jesus, que eu, naquele momento eu não posso receber o sacramento, mas que eu posso comungá-lo espiritualmente e que eu nunca me aparta dele, que nunca não me deixe, né, e tudo mais. Então era nesse momento que eu percebi que aquela visualização era uma profecia que Jesus estava me dando, porque naquela hora da comunhão, quem vê a missa pela televisão comunga não pelo ministro nem pelo padre, mas pelas mãos de Jesus, pela fé. Pela fé. E é por essa fé que nós devemos buscá-lo, é que devemos mudar de hábitos, pela fé que nós passamos a mudar nossos diálogos, deixar muitas vezes de conversar coisas desnecessárias, sermos barulhentos, falar demais, principalmente das pessoas, e falar com Ele, silenciar para que Ele ouça nosso coração e silenciar para que a gente ouçamos o que Ele fala para nós no coração, seja através de imagens, de frases, de algum versículo bíblico, um capítulo bíblico. De alguma forma Ele vai falar conosco, Ele não nos deixa simplesmente sem resposta, sem um comentário de tudo aquilo que eu falo com Ele na fé, integrado a Ele na fé. Por isso que te pedimos agora, Jesus, que todo medo que nós temos, Senhor, da nossa passagem dessa vida para outra, é porque nós somos humanos demais, frágeis demais, e muitas vezes nós temos medo demais de encontrar a verdade nua e crua diante de nós, de um Deus verdade, que não vai dizer nada absolutamente para nós, mas só o olhar beatífico de vê-lo e sabermos diante dele, nós mesmos saberemos caminhar para a direção que a nossa consciência nos chama. Por isso nós te pedimos, Senhor, dai-nos uma consciência tranquila, reta, de que nós estamos dando para Deus o que é dele e estamos dando para César o que é de César, que são nossos irmãos, dentro da justiça e dentro do amor, dentro da misericórdia, e dando a Ti, Senhor, uma vida de santidade, uma vida de castidade, uma vida de simplicidade, uma vida de alegria, uma vida de gratidão a vós por nos dar a oportunidade de sermos santos como Tu és santo, Senhor. Por isso derrame em nós o Seu Santo Espírito. Concedei no Santo Espírito de Deus a graça de curvar-nos com a boca no chão, como a Virgem Maria, e com toda a profundidade do nosso coração, da nossa transparência, o Espírito Santo nos inspire a dizer com a vida: eis o escravo vosso, Senhor. Cumpra-se em mim e faça-se em mim o que for da sua santíssima vontade. Amém. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu